Todo mundo quer se vestir como uma escandinava, mas poucas pessoas sabem por que as escandinavas se vestem assim. E eu vou te contar uma coisa que a resposta talvez seja um pouco menos estética do que você possa imaginar, do que o seu Pinterest te mostre. Bom, a Escandinávia, ela é composta pela Dinamarca, Suécia e Noruega. Eu moro aqui na Suécia já faz 3 anos e, além disso, eu sou formada em moda. E eu levei um tempinho pra entender que esse guarda-roupa tranquilão, relaxado, effortless, que todo mundo tá obcecado, não surgiu do nada. Ele nasceu, na verdade, de um projeto político de 1899. E essa história tem uma ideologia, tem política, tem lei que não tá escrita, mas é uma lei que é cultural, no caso. Tem semana de moda que quebra regras, que vocês devem saber qual é. E tem algumas contradições, assim, que eu vou ser incapaz de ignorar. Mas antes da gente começar o vídeo, oi amigas, eu sou a Maria Laura. Se você não conhece esse canal, toda semana tem vlog por aqui e vídeos sobre Escandinávia, sobre moda escandinava aqui também, e sobre outras coisas que compõem o meu mundinho. Bom, primeiramente vamos estabelecer uma coisa, que essa obsessão pela Escandinávia não é de agora. Tanto que a estética escandinava, decoração escandinava, ou básicos essenciais, o guarda-roupa cápsula, são todas tendências que já vem dominando as redes sociais, e principalmente o TikTok, há algum tempo. E essa coisa de guarda-roupa cápsula, de básicos essenciais, são um pouco da essência do estilo escandinavo. A hashtag estilo escandinavo, Scandinavian Style, Copenhagen Style, Stockholm Style, não para de crescer. A COS está na lista das marcas mais desejadas, junto com The Row e com Miu Miu. A Ganni e a Totemo são as marcas do momento que mais seguram o valor de revenda. E o Street Style da Semana de Moda de Copenhagen já virou um evento em si. Tem gente que nem viu o desfile, só quer ver o Street Style. Repara uma coisa que eu falei, tá? Eu citei 2 marcas agora que são completos opostos. A Totemo, que é o silêncio absoluto da Escandinávia, e a Ganni, que é uma festança. E guarda essa info que mais tarde a gente vai falar sobre ela. Hoje em dia, um turista em Estocolmo, ele não vai perguntar onde que é um museu. Até vai, mas assim, às vezes não é a prioridade dele aqui na cidade. Ele vai te perguntar onde que é a loja de marca local, uma Arket da vida, uma COS da vida, mais próxima para ir lá comprar alguma coisa. E a pergunta que interessa é: o que exatamente essas pessoas estão querendo comprar? E assim, eu já adianto que não vai ser uma calça de alfaiataria bege sem graça. E para responder isso, a gente tem que voltar para 1899. Nesse ano, uma pensadora sueca chamada Ellen Key publicou um ensaio chamado Skönhet för alla, que significa beleza para todos. E a tese dela era escandalosa pra época, e eu arrisco dizer que, até pra hoje em dia, que beleza não é luxo. É um direito. A casa bonita, a roupa de qualidade, um objeto bem feito. Isso deveria ser acessível pra qualquer pessoa da sociedade, não reservado a uma parcela pequena de só quem tem dinheiro. E essa ideia meio que virou o DNA do estilo sueco-escandinavo. Em 1930, a exposição de Estocolmo apresentou o Swedish Modern pro mundo. E aí que nasceu o conceito de design bonito, democrático, durável, funcional, mas sem excesso. Porque o excesso é justamente quem separa quem pode e quem não pode. Existe uma palavra em sueco que se chama lagom, que significa nem de mais e nem de menos o suficiente. E essa palavra é meio que uma filosofia da vida, do estilo, da estética da Escandinávia. Inclusive, eu tenho esse livro aqui que se chama Lagom, The Swedish Art of Balanced Living, que é um livro muito bom e fala aonde o lagom pode se aplicar em diferentes categorias da sua vida. E aí também entra um segundo conceito, que é o janteloven, que é a lei de jante. É uma lei que não tá escrita, mas é como se fosse um código cultural da sociedade escandinava. E que esse código basicamente diz: não ache que você é melhor do que ninguém. Não se destaque e não faça barulho sobre você mesmo. Parece opressivo porque é um pouquinho assim, mas a gente vai chegar lá ainda. Mas olha o que isso faz com a moda, assim, gente. Numa sociedade que ostentar é falta de educação, a moda se adapta a isso. E a roupa para de ser um troféu. Logo grande não faz sentido aqui, logomania é cafona. E o luxo na roupa vira outra coisa. É corte, é material, é durabilidade. São coisas que só quem sabe vê. E é uma coisa que eu observo muito no dia a dia aqui. Independente da classe social, as pessoas vão procurar roupas que duram. Você tá no metrô, você tá com uma pessoa do seu lado e você não sabe me dizer se ela é uma professora ou se ela é uma CEO. E esse é exatamente o ponto. Você não consegue saber quem
é quem aqui. Óbvio, gente, que existem exceções. Toda regra tem exceção, mas eu tô falando aqui de uma maneira geral. Porque uma sociedade desenhada pra ser igual, até a roupa foi desenhada pra não te entregar. E assim, uma pessoa vindo do Brasil, que é uma sociedade mais desigual e a roupa é um marcador social muito gritante, isso é um grandíssimo choque cultural. Então, quando você sai numa rua de Estocolmo, vê todo mundo ali com um casaco preto, com uma calça cinza, calça jeans, com um sapato branco, você não tá olhando pra uma tendência, você tá olhando pra mais de um século de uma ideia de que ninguém deve parecer mais do que ninguém. Isso nem com a voz, nem com a roupa, nem com o carro, com nada. O guarda-roupa daqui, ele é calmo, ele é effortless, porque ele foi desenhado pra ser igual. A estética que todo mundo tá querendo comprar, ela é fruto de uma ideologia. E assim, amigas, uma ideologia dificilmente você consegue comprá-la online. Mas assim, agora vem a parte que eu, como pessoa que estudo moda, sou formada em moda, preciso falar. É uma crítica sincera sobre o que eu acho disso tudo. Tudo isso que eu acabei de escrever pra vocês vem com um preço, que é a homogeneidade. Se você andar comigo numa rua de Estocolmo em novembro, você vai ver sempre o mesmo casaco. Você vai achar que você viu a mesma pessoa mais de uma vez durante um mês inteiro. E assim, é um estilo bonito? Pode ser. É um estilo, entre aspas, né, atemporal? É também. Mas tem dias que parece que faz falta você ver alguém errando, alguém sendo mais criativo, saindo da bolha. Sente falta de um exagero, sabe? Porque a mesma lei cultural que liberta a roupa de ser um troféu, de ser um marcador social, também pode prender a roupa de ser uma forma de expressão. Que a gente sabe que moda é uma forma de expressão. Moda sem expressão, roupa sem expressão, ela vira um uniforme. E esse é um dos motivos que a Copenhagen Fashion Week me fascina tanto e foi uma das coisas que mais me fascinou quando eu mudei pra cá. Porque é meio que a Escandinávia tirando férias da própria regra, sabe? E assim, 2 vezes por ano a região se dá o direito de fazer barulho, de ser loud, de ser extra, de sobressair. E o resultado, na minha opinião e na de muita gente, um dos street styles mais legais do momento. Porque parece que, sei lá, Paris e Milão virou uma vitrine de marcas e de pessoas mais quadradas, porque é o que a marca mandou elas vestirem. Mas Copenhagen não. Ainda existe uma espontaneidade lá. Ainda você vê vestido sobre calça, sapatilha com meia, um monte de camada, um monte de roupa que pode ter vindo de second hand, ou roupa caríssima, e tudo misturado, tudo cores misturadas, estampas misturadas, enfim, é um boom de criatividade. Combinações que, em teoria, não deviam funcionar, mas de certa forma elas funcionam. E as marcas, não só marcas da Fashion Week de Copenhague, mas muitas marcas escandinavas ou nórdicas no geral, seguem essa lógica da ruptura contida. Tipo a Ganni, que faz muitas estampas, muita cor, muito volume, que é o Beyond Minimalism. Aqui no estúdio, que já falamos sobre elas aqui, que desconstrói a alfaiataria com umas proporções malucas. Tem a Stine Goya, que é uma marca maravilhosa, cheia de estampa, cores e tecidos maravilhosos também. A Marimekko, que é uma marca finlandesa, muito legal, que existe desde 1950, que faz umas coisas incríveis, coloridas, estampadas, maximalistas, mas também sempre contida. E é uma prova de que a Escandinávia nunca foi só bege, mas o mundo meio que escolheu enxergar esse lado só bege daqui. E a criatividade daqui, ela não é o oposto do uniforme que as pessoas usam, ela meio que nasce dele. Porque quando a base de todo mundo é a mesma, qualquer desvio dessa norma vira uma declaração. Um vestido estampado grita muito mais alto em Copenhagen, muito mais ainda em Estocolmo do que gritaria em São Paulo, por exemplo. Porque o fundo aqui, o plano de fundo escandinavo ainda é quietinho. E a moda aqui, ela segue sendo funcional até quando ela tá sendo mais rebelde. Se você pegar a pessoa mais estilosa na Copenhagen Fashion Week, na época de inverno, ela vai estar lá com a roupa mais linda, só que com 1 bilhão de camadas térmicas para poder se proteger do frio. Por mais que eu ame a Street Style de Copenhagen, a Semana de Moda de Copenhagen, eu tenho que ser sincera aqui, gente. Até essa criatividade tá virando uma fórmula. Se você rolar o street style das últimas edições de Copenhagen Fashion Week, você vai ver um padrão meio que se repetindo, sabe? Styling errado de propósito, já ganhou uma receita. As pessoas que vão pra esse evento, elas sentem a necessidade de sempre estar errando pra talvez aparecer em algum editorial de street style ou algo do tipo. E aí eu acho que perde a essência da criatividade que a Semana de Moda pede. Porque assim, eu sinto que o mundo meio que se apaixonou pelo estilo de vida ou estética, estilo, moda, enfim, escandinava, como um cansaço mesmo, sabe? Porque se a gente for parar pra analisar, a gente tá numa fase de microtrends, de hauls infinitos, de uma estética nova a cada 10 dias, de uma trend nova a toda semana, e um guarda-roupa que envelhece muito rápido, assim,
assim em um mês. E a indústria olhou pra esse cansaço e pensou, isso daí vende. E aí esse antídoto virou produto. Primeiro, se vocês lembrarem, a gente teve a época lá do básicos essenciais, do guarda-roupa cápsula, como eu falei pra vocês já, né? Do minimalismo, do vamos comprar roupa que dura, vamos comprar uma roupa atemporal. A gente tava numa era bem minimal há um tempo atrás. Mas aí a gente pegou e cansou do bege, cansou do minimalismo, cansou de ser a Carolyn Bassett Kennedy da vida, porque ela seria uma diva na Escandinávia. Agora a gente tá numa fase do estilo pessoal, do passive statement, das camadas, do Copenhagen Street Style. E assim, né, todo mundo comprou uma sapatilha vermelha, alguma coisa do tipo, pra se sentir diferente. Eu, inclusive. E aí que está a questão da problemática da moda. Quando um ciclo cansa, ele te vende outro. Então, assim, o minimalismo escandinavo cansou, agora a gente tá indo pro maximalismo escandinavo, maximalismo de Copenhague, da Copenhagen Fashion Week. E aí a gente vai responder a pergunta do título desse vídeo, que é: por que as pessoas estão obcecadas pelo estilo escandinavo, ou pela moda escandinava em si? E eu risco dizer que não é só pela moda. Eu coloco também estilo de vida, eu coloco decoração, até comida, eu poderia dizer. E eu risco dizer que a Escandinávia meio que virou símbolo de tudo aquilo que a gente sente falta. Como eu falei, gente, a gente tá cansado de ter essa coisa rápida e insustentável e sempre trocar e sempre ter que estar a mais bem vestida e vestindo luxo e sendo e trabalhando horrores e não ter tempo de descanso. A gente cansa de não descansar, não é mesmo? E aí você olha para os países escandinavos e você vê as pessoas, que nem em Copenhague tem aquela ideia de que as pessoas estão sendo quem elas realmente são. Você vê o work-life balance aqui, que é insano. Você vê as pessoas tendo tempo livre, tendo poder de compra, cidades projetadas para pessoas viverem bem. Então, assim, eu sinto que quando uma pessoa tá copiando o look, o estilo de vida de uma pessoa escandinava, porque se apaixona tanto por isso, a gente tá meio que comprando a fantasia da vida dessas pessoas. Autocrítica. Eu particularmente acho que a gente pode tirar muitas coisas boas do estilo de vida escandinavo, que nem o Lagom e o Jantelagen. Tem conceitos muito interessantes para ser aplicados na nossa vida. Mas também existe um lado que não é tão interessante, que é a falta de incentivo a você ser único, a sua criatividade, a sua personalidade. Então, assim, vamos colocar na balança isso. Mas eu acho que acompanhar a Semana de Moda de Copenhague sempre vai ser uma boa ideia. Você conhece marcas que estão quebrando regras. Fora que a questão da moda sustentável é um grande exemplo nos países aqui, por mais que não seja perfeito, porque em lugar nenhum é perfeito, mas ainda assim é uma grande questão e eu acho que isso é um exemplo a ser seguido. E eu acho que a coisa mais escandinava que você pode fazer na sua vida é não ficar querendo comprar marcas escandinavas pra querer parecer uma escandinava, porque você só comprar um monte de coisa pra se sentir parte de algo que condena esse consumo excessivo não faria nenhum sentido, não é mesmo? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e até o próximo. Um beijo!